Graça e paz, vamos juntos estudar? Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu bloquinho de notas. Quando necessário, pause o vídeo, anote seus ensinamentos, suas reflexões, suas dúvidas e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos orar? No vídeo anterior já aprendemos que antes de estudar a palavra, oramos. Oramos para pedir por direção e por proteção. Vamos orar? Querido Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estudar a Tua palavra. Por favor, Pai, derrama Seu Santo Espírito, nos dá compreensão da Tua palavra, nos dê entendimento sobre o que vamos aprender agora. Pai, por favor, protege-nos, sacode-nos, ajuda-nos a mantermos a mente aberta e atentos para não nos distrairmos, para não cairmos na tentação do sono. Se vier um torpor espiritual, Pai, por favor, nos proteja, nos livre disso e ajuda-nos a mantermos focados no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos começar o estudo em Apocalipse, capítulo 14, o versículo 6 e 7. O texto diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos que habitam sobre a terra. Ele dizia com voz poderosa: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. O verso diz que tem um anjo, um mensageiro, voando no meio do céu. Ou seja, o evangelho eterno, que é a mensagem que o anjo carrega, essa mensagem tem um alcance global. Estar no ponto mais alto, no meio do céu, significa que a mensagem pode ser vista e ouvida por todos. Assim como ninguém pode ignorar o sol do meio-dia, a proclamação do evangelho eterno atinge um nível que ninguém poderá dizer que não conhecia. Um detalhe, essa mensagem ela é urgente, porque está chegando a hora de Deus fazer juízo. Por isso que essa necessidade de, ei, preste atenção. Mas a gente vai ter um estudo só sobre esse tema de juízo. O ponto aqui é, existe uma mensagem, ela está acessível, disponível a todas as pessoas. E ela não é qualquer mensagem, ela é sobre o evangelho eterno. E hoje nós vamos falar sobre essa mensagem, sobre o evangelho eterno. A primeira lição é que o evangelho eterno está acessível a todas as pessoas. Romanos 1:20, Deus nos fala que vivemos em um tempo onde as pessoas não têm desculpa para dizer que não conhecem a Deus ou que não tiveram condições de conhecer. Deus tem se revelado à humanidade através da sua criação, por meio de profetas, de pessoas e agora nos nossos dias através de Jesus Cristo. O desconhecimento de Deus não é por falta de evidências, mas por uma escolha humana de ignorar os sinais que estão por toda a parte. Nós vamos ter um estudo só sobre isso, só para conhecer um pouco mais de como Deus se revela, desde a antiguidade como Deus se revelou e hoje em dia como Deus faz para se revelar a nós. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. Temos o evangelho eterno sendo anunciado, mas agora o que significa a palavra evangelho? No grego original, euangelion era um termo de guerra. Quando o exército vencia uma batalha, um mensageiro corria pelas cidades gritando o evangelho, gritando a boa notícia de que o inimigo foi derrotado e um novo rei assumiu o trono. Havia o evangelho de César, quando César, lá, o imperador romano, ia dominando as cidades e vinha o pessoal falando o evangelho, a boa notícia de que César estava dominando o reino. O evangelho tem esse contexto de uma boa notícia no sentido militar. Então o evangelho é a boa notícia de que o inimigo foi derrotado e o novo rei assumiu o trono. Nós estamos falando que o evangelho eterno, e agora dando um spoiler já, é sobre Jesus, o rei verdadeiro que venceu Satanás, que era o príncipe deste mundo, e agora Jesus, o rei dos reis, venceu este governo anterior. Antes, no governo de Satanás, nós éramos escravos e destinados a sofrer, mas agora, no governo de Cristo, que é a boa notícia, ele nos libertou deste tirano, levou cativo o cativeiro, nos resgatou das trevas, nos trouxe para o reino da sua luz. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quando que começou essa guerra dos reinos? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus disse:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A palavra aqui é domínio, ela tem esse sentido de governo. É como Deus, o rei do universo, destinou aqui na província da terra 2 representantes. E esses representantes, a princípio, eram Adão e Eva. Em Gênesis 3:4, é o relato da queda. O momento em que Adão e Eva dão o governo da terra para Satanás. Satanás não roubou o mundo à força. Ele enganou os governantes. E aqui temos o princípio espiritual de Romanos 6,16. Diz assim: aquele a quem você obedece, desse alguém você se torna servo, se torna escravo. E é dessa forma que eles se tornaram escravos. É dessa forma que o governo, que antes era deles, passou para Satanás. É por isso que quando Jesus, lá em Lucas 4, versículo 6, ele está passando o momento do deserto, as tentações, e vem Satanás e em uma delas ele diz: todos esses reinos me foram entregues. Por quê? Porque lá no Gênesis, quando eles obedeceram, se tornaram escravos. Então foi entregue o domínio da terra para Satanás. E Jesus não corrige Satanás, porque de fato ocorreu isso no Éden. Desde o Éden, todos os descendentes de Adão e Eva passaram a nascer sobre o domínio do mal. Escravos do pecado, como diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. E como Paulo vai dizer, a condição de todo ser humano, após a queda, foi de total depravação. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, um a um se fizeram inúteis. Isaías vai falar que está tudo corrompido, da planta do pé até a cabeça, não há um justo sequer. Todos estão mortos espiritualmente, cativos de Satanás, escravos, alienados de Deus. Mas nem sempre seria assim. O evangelho da boa notícia começou a ser anunciado lá no Éden. Em Gênesis 3,15, Deus promete que um descendente viria para esmagar a cabeça desse usurpador. Em Marcos, Jesus é o primeiro a anunciar o evangelho. Ele é a primeira pessoa que usa esse termo evangelho. Jesus é quem traz a boa notícia. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho, na boa notícia. Jesus é o rei legítimo, o descendente aguardado, o filho do homem, o prometido, que veio no território inimigo para fazer o nosso resgate. O resgate da humanidade. Na cruz, Jesus não apenas perdoou os nossos pecados, ele também pagou o preço do resgate para mudar a nossa jurisdição. Nós éramos escravos de um, agora ele vem e nos adota. Como diz Colossenses 1,13, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não é mais um escravo, você foi adotado como filho do rei. Receba a boa notícia. Vamos entender algo fundamental. Primeiro, você é chamado e regenerado. O evangelho chega até você. Essa boa nova. Ei, pessoa, você não precisa mais viver uma vida de escravidão. Ai, você não consegue mudar os hábitos, você não consegue mudar de vida. Ai, você já tentou, eu já tentei. Ai, não consigo. Não consegue porque é escravo. E nunca vai conseguir, porque um escravo não tem domínio de si. Mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a boa notícia. Não é mais escravo, Deus foi e te resgatou. Se você agora ouve essa mensagem, essa boa notícia, ei, a porta está aberta, Deus levou o cativo ao cativeiro, Ele te chama, Ele te dá a vida e existe o passo agora da conversão. Quando você aceita o evangelho, decide abandonar esse falso rei, sair dessa vida de lixão e passar a morar no palácio, isso nós chamamos de conversão. Não, realmente eu não quero mais viver nesse lixão, eu quero uma vida de rei, quero morar no palácio. Quando você topa esse chamado, isso se chama conversão. O que antes era normal para você, agora passa a ter uma outra forma de viver, uma novidade de vida. E agora acontece o processo da justificação. Jesus veio, te tirou do inferno, te diz agora você é meu filho, você é meu. E ele começou a boa obra, ele há de terminar, não se preocupe. Isso se chama justificação. Você está salvo. Nós vamos ter um estudo só sobre essa parte de salvação. Embora você tenha saído do lixão, você ainda está com o cheiro do lixo.
Você ainda tem velhos hábitos, vícios e pensamentos da escravidão. E é aqui que entra a santificação. É o processo de tomar banho, de trocar de roupa, de aprender a etiqueta do Palácio Real. A santificação é como a vereda dos justos. Ela vai brilhando pouco a pouco até ser dia perfeito. Ou seja, Deus me tirou do inferno, me tirou do lixão. Agora a santificação é Ele vai tirar esse lixão de mim. Ele vai tirar o inferno de você. Eu conheci Jesus, mas eu ainda bebo, ainda fumo, eu ainda tenho um monte de vícios, vários comportamentos, sou impaciente, sou isso, sou aquilo. Respira, meu irmão, vai dar tudo certo. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. O processo de santificação não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito Santo que opera em nós o querer e o efetuar. Não é sobre o que eu consigo fazer, mas é sobre o que Ele faz em mim. A história não é sobre nós, a história é sobre Ele vencendo através de nós. 1 Pedro 2,9. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, filhos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de quê? De proclamar as virtudes dele, que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Então quem tira é Ele. Quem vai transformar a sua vida é Ele. Não é pelo teu esforço, não, eu vou contar até 10 e agora você é uma pessoa paciente. Não. Nossa parte é cooperar, é entregar o caminho ao Senhor e o mais Ele falar, o mais Ele fará. Mateus 6,33. É buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas é Ele que acrescenta. Então, meu irmão, nossa parte é fidelidade, é disciplina e consistência. Estar sempre disponível para que Deus opere em nós o querer e efetuar. É fazer a nossa parte. Mas vamos ter um assunto só sobre isso, tá? Nós vamos ter um estudo de como cooperarmos com Deus, tá bom? Mas o fato é que é Ele. Ele começou, Ele termina. Não é por mérito nosso, tá? A salvação já tá dada. Agora é um momento de limpeza. Então, não se preocupa, vai chegar lá. Vai chegar o momento em que, poxa, eu não vou beber mais. Poxa, eu não vou fumar mais. Poxa, eu não vou mais ficar tão viciado em tais comportamentos errados. Não vai mesmo, irmão. Glória a Deus, aleluia. Vai dar certo. Vai dar certo. Transformação vai chegar. Amém? O resumo de hoje. O Evangelho eterno é a boa notícia de salvação, que Jesus venceu. Antes nós éramos escravos, mas agora Cristo nos libertou e Ele oferece essa liberdade a nós. Ele faz o convite de novidade de vida. Ei, você que ainda está no lixão do pecado, venha morar no palácio. E Ele vai te ajudar do jeito que você tiver. Pode vir. Ah, mas antes eu tenho que tomar um banho. Não, vai tomar um banho lá no palácio. Você só tem que abandonar isso aí e deixa que eu te limpo. E Ele vai te limpar. Saiba que em Jesus há liberdade, há vida nova. Basta pedir e dar-se-vos-á. E Deus dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Ele é quem vai te ajudar a fazer essa limpeza de deixar as roupas para trás. No próximo encontro nós vamos estudar mais sobre o propósito dessa vida. Por que Deus está nos salvando? Para quê? Entendi, beleza, mas o que é para eu viver agora? Qual é o propósito da minha vida? Isso que nós vamos ver no próximo estudo. Que Deus abençoe. Te vejo lá.